No vídeo de hoje nós vamos falar mais um pouco sobre operações entre conjuntos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a operação de diferença e vamos introduzir a última operação, que é um caso particular da operação de diferença que a gente já definiu, tá? Então vamos relembrar aqui, ó, se eu tenho dois conjuntos A e B, então a diferença entre A e B, certo? A, que também pode ser representado assim, né? A menos B, tanto faz. Isso aqui é o conjunto dos elementos x, tais que x pertence a A e x não pertence a B. Beleza? Então a gente viu que, em termos dos diagramas de Venn, digamos que o A seja esse conjunto aqui, digamos que o B seja esse, certo? Então a gente observou que essa parte aqui é A menos B, é tudo que está em A que não está em B. Essa parte aqui é o B menos A, e essa parte do meio aqui é a interseção B, tá certo? Então, vamos ver algumas propriedades, tá? Da diferença. Então, a primeira propriedade a gente vai ver a partir dessa figura que tem aqui em cima do diagrama, certo? A primeira diz o seguinte, que A menos B, o que é A menos B? É tudo que está em A e que não está em B. Então, eu tenho que estar em A. Então, eu tenho que estar dentro dessa parte aqui, mas não posso estar em B. Então, eu tenho que tirar essa parte aqui, tá certo? Então, A menos B é a mesma coisa que pegar A e retirar o quê? A interseção de A com B. Essa é a primeira propriedade que eu queria escrever. A diferença entre A e B é a mesma coisa que a diferença entre A e a interseção de A com B, certo? Essa é a nossa primeira propriedade. Não é uma demonstração isso aqui, tá? Eu estou fazendo a explicação a partir dessa figura, desse diagrama, mas é bastante simples de demonstrar isso caso vocês queiram em algum momento. É só observar aqui, se eu estou em A, mas não estou em B, então eu estou em A, certo? E eu não estou em B. Mas se eu não estou em B e estou em A, eu estou na interseção. Então, essencialmente é isso. Segunda observação. O que é que acontece se eu fizer A menos A? A menos A é, eu pego A e retiro tudo que está em A. O que é que resta? Nada. Se restou um conjunto sem nenhum elemento, então restou exatamente o conjunto vazio. Terceira propriedade é, quanto é que é A menos o conjunto vazio? Então agora a gente tem o quê? A gente tem A e a gente está retirando os elementos que também estão no conjunto vazio. Existe algum elemento que está no conjunto vazio? Não. Então eu não estou retirando nenhum elemento. Então eu tinha A, não retirei nenhum elemento, então continuei com A, certo? Então a primeira aqui em cima vale para quaisquer conjuntos A e B, a segunda vale para qualquer conjunto a terceira também vale para qualquer conjunto A. Vamos lá, mais uma propriedade. De acordo com essa figura que eu tenho aqui, ó, quando a gente faz a união de A e B, dá o quê? Pelo que a gente viu já, a união é tudo isso aqui. É todo mundo que está em A ou que está em B, em ao menos um dos dois. Quem está apenas em A é essa parte aqui, que é a diferença é A menos B. Quem está apenas em B é quem está nessa parte de cá, é quem está em B menos A. E quem está nos dois é quem está aqui na interseção. Opa, então a união é igual a juntar essa parte com essa parte com essa parte. Quando a gente junta conjuntos, é uma união que a gente está fazendo. Então a união entre A e B é igual a A menos B, união com a interseção B, união com B menos A, certo? Essa é mais uma propriedade. E a última propriedade é que todos esses conjuntos que aparecem aqui, do lado direito dessa propriedade de número 4, são disjuntos. O que é que são conjuntos disjuntos mesmo? São conjuntos que não possuem elementos em comum. Tá, ó, repara que A menos B e a interseção B não têm elementos em comum. Não tem nada que esteja nessa parte aqui da esquerda e nessa parte do meio aqui ao mesmo tempo. Da mesma forma, não tem nada que esteja na parte do meio
e na parte da direita ao mesmo tempo, nem nada que está na parte da direita e na parte da esquerda ao mesmo tempo. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que A menos B e a interseção B são conjuntos disjuntos, não têm elementos em comum. Mesma coisa para A menos B e B menos A. E mesma coisa para A interseção B e B menos A. Todos esses pares de conjuntos são conjuntos disjuntos, não têm elementos em comum, certo? A interseção entre A menos B e a interseção B é vazio, não tem nada que esteja nessa parte e nessa ao mesmo tempo. Tá? Então, essas são as propriedades, algumas das propriedades da diferença de conjuntos. Para finalizar a aula, vamos falar sobre a última operação, que é o complementar. Tá certo? O complementar, a gente só vai definir ele quando a gente tiver algum conjunto que esteja contido em outro. Tá certo? Então, digamos que eu sei que A está contido em B. Beleza? Então, na figura do diagrama de Venn, eu ia ter o conjunto B grandão aqui, e dentro eu ia ter o conjunto A, certo? Eu defino como o complementar de A com relação a B, certo? É tudo que está em B que não está em A. Então, nesse caso, é o B menos A, certo? Ele é chamado de complementar de A em relação a B. É tudo que falta em A para ficar igual a B, certo? Então, é o complementar de A em relação a B. Pintando aqui na figura, quem é que é o complementar de A com relação a B? É essa parte aqui, ó. É tudo que está, tudo que eu preciso adicionar ao A para ele ficar igual ao B. Então é essa parte aqui, certo? Então repara que o complementar ele é um exemplo de diferença. Eu só vou ter complementar no caso em que um conjunto tiver contido no outro. É exatamente o que eu escrevi aqui, ó. Se o A tiver contido em B, se o A for subconjunto de B, a diferença entre o maior e o menor é o que eu chamo de complementar. O símbolo, nesse caso, em algumas situações que a gente usa, é esse aqui mesmo, tá? A gente não vai usar nenhuma notação específica nesse caso. Agora, essa representação, essa ideia aqui, é uma ideia que é relativa. Ela depende de que conjunto que eu estou considerando como maior. Eu podia ter outro conjunto maior ainda aqui e considerar o complementar de A com relação a esse conjunto maior, tá? Então, o complementar de A é relativo, depende de que conjunto que eu tô analisando. É complementar de A em relação a quem? Em alguns casos, eu posso falar simplesmente complementar de A, certo? Complementar de A sem ser uma noção relativa, mas aí é complementar de A com relação a quem? Se eu não especificar em relação a quem que eu estou tomando esse complementar, é com relação ao conjunto universo, tá? Com relação ao conjunto universo. Que conjunto é esse? O conjunto universo é um conjunto que contém todos. Deixa eu apagar aqui que eu escrevi errado. Que contém todos os elementos relevantes para um certo problema. Então, por exemplo, digamos que eu estou falando sobre alguma coisa que envolve geometria plana. Então, o conjunto universo é o conjunto de todos os pontos do plano, tá certo? Imagina que eu estou falando sobre alguma coisa que envolve números naturais, resultados sobre números primos, por exemplo. Então, o universo é o conjunto dos números naturais, é um conjunto que contém todos os números que sejam primos, tá? Pode ser os naturais, pode ser os inteiros, depende do problema que eu estou considerando. Mas em cada situação vai ter um conjunto universo associado. Então, em relação a esse que a gente toma o complementar de A quando não especifica com relação a quem que está tomando, certo? Então, é como se eu tivesse algum conjunto grandão que contém tudo que é relativo, tudo que envolve esse problema que eu estou trabalhando. Vou chamar esse conjunto de U, que é o universo.
é o conjunto universo. Dentro de U tem o conjunto A, aqui, certo? Então, tudo que não está em A, tudo que está sendo trabalhado nessa questão, nessa teoria, nesse problema, mas que não está em A, está no complementar de A. Então, é essa parte de fora aqui inteira, tá? É tudo isso aqui. Nesse caso, a gente dá uma anotação. O complementar de A, nessa situação, em relação ao universo, o menos A gente escreve assim. A com esse C aqui em cima. É o complementar de A. Tá certo, pessoal? Então, é isso que a gente tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. A partir da próxima aula, a gente começa a falar sobre conjuntos numéricos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os naturais, tá certo? Os inteiros e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.